Olá, minha gente, professor Nelson Salter, com vocês, fazendo o nosso primeiro bate-papo sobre interpretação de textos. Né? É importante entender que interpretação de texto é técnica, tá bom? É técnica, porém, também é consciência do mundo em que você está, é consciência do ambiente, é consciência do contexto, é consciência daquele que está falando e sobre o que ele fala. Por isso, a nossa perspectiva hoje de fala, ou seja, o nosso bate-papo de hoje, vai abordar uma experiência importante dentro de interpretação, que tem como elemento técnico dois conceitos básicos. O primeiro, contexto, e o segundo, intertexto. O que é contexto e intertexto? Contexto é quando se avalia um pensamento, se avalia uma expressão a partir do momento histórico que aquela expressão foi apresentada. Aquilo que eu falo hoje pode não valer amanhã, assim como muito do que foi dito no passado já foi superado. Então, é importante que quando eu entendo e leia algum texto, e isso não é pura e simplesmente texto escrito, não é, minha gente? É importante entender que você interpreta imagens, você interpreta gestos, pessoas, você interpreta o mundo em que você está. Tá? E é justamente por isso que o contexto é um dos aspectos que dá a você a relação de continuidade dentro da leitura de um texto. É o que permite que você interaja com aquele texto, compreendendo quais foram os movimentos que manifestaram a expressão daquele ponto de vista. Tá? Por quê? Porque muitas vezes é o ponto de vista de alguém que está sendo apresentado, mas de onde ele baseou tudo aquilo? Em que ele se inspirou? Quais são os fatos que estavam moldando a sua vida e a sua opinião? Então, isso é compreender o contexto. E outro termo que é interessante é o intertexto. Por quê? Porque mesmo falando sobre elementos que muitas vezes aconteceram no passado, um texto antigo, nós identificamos muitos aspectos do contexto presente. Nós trazemos elementos do passado para dentro de um outro momento. Nós trazemos textos que foram escritos há muito tempo, manifestando visões e pensamentos que continuam acontecendo até hoje, que mostram uma visão cruzada em função a fatos semelhantes. Então, é justamente para poder dar essa demonstração que eu trago para vocês nosso papo de hoje, logicamente trazendo um tema bastante atual, porque a atualidade é importante. É debatendo os elementos de atualidade que nós conseguimos o quê? Projetar nossa visão e nosso pensamento para outros assuntos, né? Eu faço a interligação entre eles. Existe sempre uma amarração entre as estruturas e as coisas, tá? Então é por isso que é importante a gente falar hoje sobre dois elementos. Olha, eu vou trazer aqui para vocês, que são a gripe espanhola de 1918 e o Covid-19, olha só, de 2020. Perceberam? Vamos começar a trabalhar essa relação entre os dois, porque eu acho que é muito interessante quando nós estabelecemos a compreensão de um fato baseado em outros fatos. Tá? Às vezes a compreensão de um contexto é permitida a partir de outro contexto. E muitas vezes os textos são associados para que a gente possa fazer a compreensão e a leitura deles dentro de um conjunto geral. Perceba ali que interessante. Eu vou voltar aqui para a minha estrutura, já que vocês viram isso, que faz praticamente 100 anos que nós tivemos o quê? A grande epidemia mundial, né? Na verdade, uma pandemia devastadora, que foi a gripe espanhola. Né? Eu vou beber minha aguinha aqui, porque eu sei que eu vou engasgar. Tá bom? Então, vejam só. Uma série de fatores eu trouxe aqui, logicamente, para vocês, bases para poder falar sobre tudo isso, e apresentando ao mesmo tempo algumas imagens, que é para a gente poder fazer a associação, logicamente, só uma associação visual. A pretensão não é uma aula, mas sim um bate-papo que seja interessante para você sobre tudo isso. Então vejam só, o primeiro aspecto interessante. 100 anos se passaram e nós estamos vivenciando uma pandemia, tá? Ou seja, uma doença
que se alastrou pelo planeta, tá? Como foi a gripe espanhola, que aconteceu logo depois do final da Primeira Guerra Mundial. Olha que interessante, não é não? Que interessante. Ela explodiu, mas a grande propagação se deu justamente por causa da guerra, tá? Ou seja, da movimentação de tropas que se estendeu por toda a Europa e que acabou levando aquilo a proporções fantásticas no mundo inteiro, né? Falo assim, os números são bastante significativos. Oficialmente, se transita entre 35 a 50 milhões de mortos durante a gripe espanhola, mas há estatísticas, hoje estamos numa época mais com maior possibilidade de fazer essa avaliação, de que teria chegado sim a quase 100 milhões de mortos no mundo. Ou seja, você vê a proporção e o alcance disso. É importante entender quais foram os fatos que geraram, quais foram as condições de propagação. Nós estamos vivendo isso, então vejam que é interessante, porque eu posso agora, a partir de um fato histórico, de um contexto já passado, vivido pelo mundo inteiro, perceber como é que foi a reação e a atitude das pessoas diante daquilo, como se comporta o Estado, como se comportam as pessoas, como se comportam como se comporta a política diante disso tudo, para a gente poder fazer uma projeção e entender, tá, que muitas coisas se transformam, a tecnologia, a ciência, mas muitos pensamentos humanos continuam semelhantes, tá? E isso permite que a gente tenha uma proporção, uma visão mais ou menos do que vai acontecer. Então, na verdade, a gripe espanhola, tá, segundo os historiadores, ela aconteceu entre 1918 e 1919 com 3 grandes picos. Não é? A gente não fala bastante sobre as curvas, tá? Houve 3 grandes surtos durante esse período de 1918 e 1919, foi praticamente um ano, tá? Praticamente um ano, falou assim, que tudo isso daí aconteceu. Então, nós vimos o que dentro desse contexto? O período de um ano e tudo que representou para o planeta de morte dentro desse contexto, tá? Então, o que acontece? Eles não sabem exatamente onde foi que surgiu, de onde veio, tá? Mas eles têm... existem muito debate, né? Muita especulação, porque diz que pode ter vindo dos Estados Unidos ou pode ter vindo da China, né? Então, vejam só como os conflitos acabam acontecendo. Só que é importante entender por quê, tá? Os Estados Unidos se movimentando intensamente com suas tropas pela Europa, teria sido um dos principais fatores de propagação da gripe espanhola. Um dos principais fatores de propagação da gripe espanhola. Quando se fala da China, nós falamos o quê? De uma população muito grande e principalmente de alta concentração de pessoas coexistindo, o que é um fator geográfico, tá? Um fator geográfico, é essa condição que a gente precisa entender, tá? Deixar de lado preconceitos e entender que existe uma condição favorável para que esse tipo de estrutura se propague, tá? Se você tem uma alta concentração de pessoas em um espaço territorial, elas convivem, é muito difícil você controlar qualquer tipo de doença assim tão devastadora como foi a gripe espanhola, tá? A gripe espanhola, ela não era... O período de incubação da doença era extremamente curto. As pessoas manifestavam essa doença de uma maneira muito rápida. Às vezes, em questão de dias, a pessoa começava a manifestar, começava a expor as manifestações e já acabava morrendo, né? Eles falavam que havia um ciclo pequeno daquele vírus que acabava o quê? Sendo devastador. Então, nós vimos o quê? Essa estrutura como fato importante, tá? Ou seja, quando foi que surgiu? Em que momento? Então, veja que nós estamos aqui, 100 anos depois, revivendo uma situação, tá?
planetária de uma pandemia, tá? De uma pandemia. Quais são as grandes diferenças? Nós temos hoje em dia uma ciência mais rápida, nós temos hoje em dia uma divulgação, tá? uma capacidade de orientação muito diferente, o que permite que nós tenhamos uma visão, um controle, pelo menos muito mais rápido, tá? Muito mais rápido e as possibilidades de conquistar uma cura com muito mais rapidez, tá? Com muito mais rapidez. Então, todos esses fatores nós temos de utilizar, saber, por exemplo, que a propagação de uma doença ela pode ser muito rápida e os resultados disso são muito severos. E que, se não tomarmos cuidado, podemos o quê? Viver uma pandemia, não nas proporções, obviamente, que nós vimos da gripe espanhola. Por quê? Porque as pessoas não se comunicavam, era muito difícil a orientação. Imagine que toda orientação, naquela época, se dava por pequenos rádios que eram exclusivos de uma elite, tá? Que não eram todos que tinham acesso àquilo, ou aos jornais que tinham circulação restrita a uma região. Então, esse era o meio, mas vejam que já era o quê? A maneira essencial, a forma importantíssima de divulgação e a importância do papel da imprensa dentro desse tipo de elemento. O que mostra para a gente também o que está acontecendo hoje em dia, porque bem ou mal, fazendo críticas ou não, é através da imprensa que nós temos o quê? Acesso às informações. O que é importante, e aí sim nós aprendemos, tá? Checar as fontes. Checar as fontes. Hoje nós somos massacrados por vários meios de comunicação que nos impõem uma infinidade de conteúdos. Nós somos massacrados por informações. As informações nos sobrecarregam. E vejam só, isso ao contrário, vejam só que o nosso grande problema hoje é a grande quantidade de informações. Informações desencontradas, informações construídas, criadas, que muitas vezes são baseadas em interesses econômicos, políticos, tá? E que acabam se mostrando de uma maneira falsa. Por isso que é importante saber e confiar nas fontes. Nós temos uma mídia dentro do país muito eficiente, tá? Tanto no que diz respeito à manipulação de informações, quanto na transmissão de informações. Por isso que é muito importante que se avalie e que se verifique, tá? A verdade é exclusiva do nosso país, ela está presente apenas aqui? Não, nós temos de ter acesso às informações internacionais, buscar em outros meios de comunicação, em outros canais de comunicação, informações que nos abasteçam da verdade. Tá? Que nos abasteçam da verdade. Então vejam o contraste, já que é essa a nossa proposição. Como era o trabalho da imprensa naquela época, né? Como era feito o trabalho da imprensa dentro daquela estrutura? Como se via essa relação, né? Como as coisas aconteciam? Só para vocês terem uma ideia, como é que nós temos imagens? Vejam só, vou passar aqui para vocês terem uma ideia. Como nós temos imagens? Veja, isso daqui é uma imagem de um hospital improvisado para atender os pacientes, os doentes da gripe espanhola no século XX, né, início do século XX, tá, no 1918. E aqui você vê, olha só, como é o atendimento hoje em dia. Você percebe uma coisa? Nós temos mais condições, né? As pessoas se apresentam de uma maneira melhor, você pode ver aqui, né? Olha só, se eu mostrar para vocês, tá? Bem no centro tem uma enfermeira, ela não está usando máscaras, tá? Tá fazendo atendimento e não está usando máscara. Eu vou até circular aqui para vocês poderem ver, tá? Ó, se você observar aqui, ó, tá vendo? Ela tá ali e tá sem máscara, dentro de um monte de pessoas contaminadas. Ó, você vê aqui, ó, um médico tomando o pulso do paciente. Não é isso? Então vejam só, nós observamos aqui algumas formas de compreensão
do risco que esses médicos estavam sofrendo e como eles acabavam também sendo um alvo muito forte da gripe espanhola, tá? Como isso daí acontecia. E nós vemos aqui, ó, hoje em dia, que temos condições, por mais precárias que possam ser, às vezes, por causa da grande quantidade de enfermos dentro de um posto de atendimento, e hoje em dia a gente nem fala mais em hospitais, tá? Numa epidemia dessa proporção, nós temos de ter preparo para poder atender um grande número de pessoas, de colocá-las dentro de uma situação, de oferecer a ela uma tecnologia que permita que nós não tenhamos o mesmo resultado que tivemos na gripe espanhola, tá? Por quê? Porque a possibilidade é a mesma. O que diferencia são as condições contextuais, são as relações do momento, as informações. Por isso que é importante. Nós temos informação de como as coisas aconteciam no início do século passado e como as coisas acontecem agora. Nós temos informações? Temos. Só que qual o grande contraste? Enquanto lá a informação ela era limitada, ela era lenta, e isso daí contribuiu não pela má vontade, mas pela própria ineficiência do contexto. Tá? Ela permitiu que fosse lento o processo de informação das pessoas. Hoje em dia, nós temos um processo acelerado. As pessoas se mobilizaram muito rapidamente. Porém, ao mesmo tempo, nós temos o quê? Uma manipulação muito grande das pessoas, tá? Em função a interesses econômicos, interesses políticos, que deixam de lado, muitas vezes, a própria preocupação com a figura humana, tá? E aí você vê o quê? As consequências de quem fez isso fora do mundo. Por isso nós não podemos olhar só para dentro do nosso país. Por mais que você diga, mas as condições geográficas são diferentes. Sim, tá? São diferentes. E eram diferentes na mesma época. Eram diferentes, como foi aqui. Nós tivemos mais de 12 mil mortes, tá? No Rio de Janeiro. Tá? 12 mil. Tivemos o quê? Milhares de mortes dentro do Brasil de uma maneira geral. Tá? No Brasil como um todo nós tivemos uma grande quantidade de mortos aqui, de óbitos, tá bom? E dentro de uma condição geográfica e climática diferente dos outros países que também tiveram. Então vejam, como é que eu afirmo hoje em dia que as condições geográficas, as condições térmicas do nosso país nos imunizam, sendo que nós sofremos da mesma maneira aquele tipo de infestação e as coisas se manifestaram dessa maneira. Tá? Então agora só uma curiosidade importante para a gente saber, né? De onde veio o Covid-19? Né? Lógico, de todas as experiências, tá? É o coronavírus, tá? Por isso o Covid-19. Por quê? Porque ele não é o primeiro, não é algo novo, tá? O corona já existe há muito tempo, não só em pessoas como também em animais, tá? Então nós temos ali uma nomenclatura para ele. Mas por que a gripe espanhola? Se nós falamos que a origem da gripe não é possível de reafirmar, não se sabe se ela veio dos Estados Unidos ou da China propriamente. Então, por que surgiu? Foi por uma razão muito interessante. Por causa da não participação intensa da Espanha durante a Primeira Guerra Mundial, eles tiveram a sua manifestação maior através da imprensa, divulgando os fatos que estavam acontecendo, principalmente os fatos sobre a gripe que estava matando tanta gente. Tá? Então, eles passaram a ter um papel de divulgadores. Eles foram os primeiros a divulgar. Qual é a razão? Enquanto os outros países, por estarem participando da Primeira Guerra, dispersaram, ou melhor, né, espalharam a doença com maior rapidez por causa do fluxo de soldados, a Espanha não teve esse tipo de relação. Então, ela levou muito mais tempo e não teve tanto prejuízo com essa gripe. Ela se dedicou muito mais à informação. Por isso, como as informações mais intensas vinham dos jornais espanhóis, passou a ser chamado, recebeu esse nome de gripe espanhola, porque foi a divulgação e não a origem. Não é interessante? Daí veio o nome de gripe espanhola. Só para poder entender que o contexto
enquanto um é científico, o outro estava ligado o quê? Mais uma vez à imprensa. Então veja o papel importante que a gente tem em relação a isso. Tá? Em relação a isso, é muito importante. Tá? Outro fator importante dessa nossa relação. Tá? Deixa eu voltar para cá. Fatores importantes que estabelecem esse tipo de estrutura estão ligados à forma como essas manifestações aconteciam, né? Como é que foi a propagação? A propagação se deu essencialmente pela Primeira Guerra Mundial, tá? Pela Primeira Guerra Mundial, vejam, dizem assim, que 9 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial pelos combates e 50 milhões, tá? Um ano depois, por causa da gripe espanhola. Está mostrando que a devastação feita foi muito maior, tá? A gente pode continuar vendo aqui, ó, a partir desse contexto, outras características interessantes, né? Ó, vejam aqui como é a relação, como os nossos médicos hoje em dia são equiparados e se apresentam e como, naquela época, eram apresentados os médicos, né? Então, se hoje nós falamos de situações precárias, vejam como eram improvisadas as máscaras, não passavam de panos amarrados no rosto. Então vejam que as descobertas foram acontecendo. Hoje não. Hoje nós orientamos as pessoas até mesmo a produzirem as suas máscaras, né? A produzirem. Você está em casa, vai lá e faça a sua máscara. Tá? Pegue uma camisa usada, uma camisa velha, lave bem, faça com ela dobrada para poder dar maior proteção, você faz a máscara. Vejam, você tem orientação de como se cuidar. Nós sabemos através da imprensa, tá? Não é através de um médico que a gente foi consultar, mas sim da imprensa, através das redes sociais, todos os cuidados que nós temos de ter, tá? O uso do álcool gel, principalmente quando você é obrigado a sair de casa, a importância do sabão, porque o sabão destrói a camada de gordura que envolve o vírus, né? Que envolve o coronavírus, fazendo com que ele morra, a importância disso. Tá? A importância de você limpar a sua casa, limpar os calçados com água sanitária diluída em água. Tá? Vejam só, então nós temos cuidados que nós sabemos. Tá? Nós temos orientação de como fazer caso a gente perceba que está tendo algum tipo de reação. Tá? Por quê? Porque se compreende que todos vão pegar sim, isso é uma consciência que as pessoas têm. Então antes as pessoas deixavam de sair para não contrair a doença. Tá? Para não contrair a doença, porque ela não... Vejam só, ela não discriminava idade? Não, minha gente, era a mesmíssima coisa. Você tem o quê? Pessoas muito mais suscetíveis que são fatalmente atingidas, como os velhos, os doentes, tá? Aqueles que têm baixa imunidade sempre são alvos maiores disso tudo. Isso não é uma novidade, isso daí se aprendeu com estruturas e histórias como as que nós estamos vendo, tá? Então, os fatores são os mesmos? Sim, são os mesmos. Os cuidados têm que ser os mesmos? Sim. Só que nós temos hoje em dia condições de nos cuidar por causa da orientação e da informação. Por mais que ainda se veja muita gente que acredita que tudo que está acontecendo no país e no mundo não passa de boato. Né? Isso é preocupante, isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Por quê? Como eu disse a vocês, nós tivemos 3 grandes surtos durante esse época, 3 grandes picos, sendo que o segundo, vejam só, foi o mais devastador, que matou milhões de pessoas no mundo. Qual é a razão? A razão é justamente aquilo que nós temos que aprender hoje. Nós temos um período de confinamento que nós estamos vendo acontecer depois ali de algumas semanas de confinamento. As pessoas começam a relaxar, desacreditar e começam a voltar às ruas. E aquela curva que havia se estreitado começa novamente a subir. E agora, com uma rapidez muito grande. Por que rapidez muito grande? Porque nós já temos consciência de que esse vírus está muito espalhado em tudo. Então, agora, a capacidade de propagação é muito maior e muito mais rápida. Então, é lógico que, num segundo momento, nós podemos ver, sim, um problema mais intenso acontecer, mas não por falta de orientação, mas sim por falta o quê? De conscientização pessoal. Porque eu não estou em casa protegendo só a mim, eu estou em casa protegendo os outros.
Eu não sair de casa significa não proteger a mim, proteger os outros também. Então vejam a consciência que se transformou. Tá? Enquanto antes a preocupação era pessoal, agora a preocupação é coletiva. Nós temos de desenvolver essa consciência coletiva. Então é o contexto que nos mostra isso. Então veja que interessante, como o passado nos ensina esse tipo de coisa. Olha só, hoje aqui você vê como é o trabalho, por exemplo, dentro do período que nós vivemos, né? Estamos em home office, não é assim? Eu estou aqui dentro do estúdio gravando para vocês essa live, mostrando algum conteúdo para vocês poderem perceber. Como professor, estou praticando exatamente isso, né? Eu gravo aulas aqui dentro do estúdio, transmito, tá? Faço aulas online por dispositivos que aceitam até 100 pessoas dentro de um contato ao vivo, tá? Por quê? Que é para poder manter a estrutura funcionando. Sim, alguns criticam. Tá, alguns criticam. E por quê? Com toda razão. Qual é a razão? Quem disse que os professores do nosso país, os professores das redes públicas e até mesmo das redes privadas, têm condições de estruturar um estúdio para poder estabelecer aulas dessa maneira? Nós, hoje em dia, como professores de concurso público, montamos essa estrutura porque ela faz parte da rotina do nosso trabalho, uma rotina profissional, o que não faz parte dos demais, né? Então você vê aqui uma realidade nova, tá? Que permite que as pessoas continuem oferecendo trabalho, que eu acho que o mais importante é você oferecer um trabalho, tá? Oferecer às pessoas alguma coisa interessante, tá? Alguma coisa importante nesses momentos de confinamento, para que a vida não pare, para que aquelas angústias não sejam dominantes na vida de quem está dentro de casa, né? E nós sabemos o quanto é difícil, tá? Não colocar o pé na rua só em casos emergenciais, não é mesmo? E mesmo assim, todo o trabalho que dá, você tem que voltar, tirar toda a sua roupa, usar luvas, usar máscaras, tá? Retirar toda a roupa, colocar para lavar, tomar banho, sabonete, limpar calçado, limpar os produtos que você traz do supermercado, lavar frutas, lavar caixas, lavar sacolas. Né? Então, assim, é um monte de coisa. Só que isso é aprendizado de contexto. Então, olha que interessante. Será que eles tinham essa informação no momento? Então, faça o contraste do passado com o presente. Vejam como o aprendizado deles foi empírico, foi no contexto, foi na vivência. E nós temos o que? As informações. Então, a grande temática desse momento é, sim, o que? Os meios de informação. Porque todos nós estamos conectados e sabendo os fatos que estão acontecendo através de aparelhos como esse, de monitores de televisão, de computadores, de tablets, tudo aquilo que permite que eu tenha acesso a essas informações. Então, nós estamos vivendo o quê? Um mundo de pandemia dentro das informações. Tá? Então, são coisas interessantes de a gente ver. Como é que era, né? Olha só, como é que era o trabalho das pessoas? Então, aqui nós vemos o trabalho das pessoas hoje, não? Como é que era a arte do passado, né? Se a gente for ver, olha só, essa daqui é a arte mostrando como foi o carnaval de Carioca de 1876, vidas sendo ceifadas pela febre amarela. Então, vejam, o que é isso daqui? É a charge. Tá? É a charge. Ah, mas está falando o quê? Da febre amarela? Sim. Tá? Falou assim, essa era uma realidade nossa. Agora imagine como é o papel, como se mostra, como chocar as pessoas é importante dentro desse contexto. Olha só, o meio de transporte, como era uma ambulância, como eram as condições do passado, como são as condições do presente. Tá? Nós temos hospitais, suporte vital básico, você está vendo? Que são coisas importantes da gente perceber, entender como esses fatores eram apresentados, como as coisas aconteciam dentro da nossa estrutura. Tá? E como tudo isso daí foi visto, foi mostrado, né? Ou seja, como chegou até o país, por exemplo, olha aqui, ó, outra, né? Ó, nos tempos de coronavírus, vejam, a charge mostrando a realidade. Você vê o quê? As pessoas dentro de casa, confinadas, tá? Confinadas e, ao mesmo tempo, prisioneiras dos meios. Ou seja, não aproveitando as oportunidades. Então, nós vemos aqui uma doença dentro de uma doença.
Tá? Então é importante a gente compreender isso que é tão falado. Os meios de comunicação têm o seu lado importante, mas tem o seu lado doentio. Né? E você tem certeza que está vivendo isso dentro da sua casa. Tá? Essa brincadeira de o pai dizendo bom dia para o filho e para a mãe simultaneamente, porque eles estão conectados, estando todos no mesmo ambiente. Né? Estando todos no mesmo ambiente. Coisas que nós aprendemos, sim. O que nós podemos aprender? Vejam, são estruturas, contexto. Você vai ver uma avalanche de textos sendo produzidos daqui para frente, mostrando uma nova realidade, que é a realidade do confinamento, a realidade de dentro de casa, tá? De pessoas criando coisas para fazer, porque isso que você está vendo aí não se sustenta há muito tempo, ou se sustenta. As pessoas o tempo inteiro em cima do celular. Sem uma convivência, as pessoas não percebem a importância. A doença que é o quê? Essa internação eletrônica que nós vivemos. Tá? E saber o quê? Tudo aquilo que pode acontecer além disso. Né? Olha agora essa charge. Que interessante que ela vai mostrar. Ela já é uma charge de tom político. O que ela mostra dentro dessa representação? Enquanto lá nós vimos uma representação, aqui nós vemos outra. Aqui nós estamos vendo Rodrigues Alves, presidente da República, circulando pelo país, olha só, passeando, indo lá se envolver com as pessoas num fator de preocupação muito grande, preocupado com o que estava acontecendo, acaba sendo vítima e morre, tá? Por causa do contágio da gripe espanhola, tá? Então é lógico, é importante você fazer um contraste com os governantes do passado e de hoje. Esse foi vítima. Vejam, ninguém está dizendo que dentro desse contexto nós estamos falando o quê? Pura e simplesmente de pessoas sagradas, de heróis do passado. Não vamos nos enganar quanto a isso, não. Tá? Não vamos nos enganar quanto a isso. Porque é importante entender que a política gira em torno dos interesses. A consciência de que existe uma doença se espalhando pelo país e ela precisa ser contida, tá? E precisa ser contida, foi mostrada pelo pior exemplo que podia acontecer, quando o chefe de Estado, certamente o quê? Preocupado com a situação do país, mas despreocupado com a sua própria condição de saúde, acaba se acometendo da doença, tá? E acaba se tornando um exemplo. Então vejam a importância. Governadores, governos são exemplo dentro desse momento, já que ele carrega consigo uma série de defensores, nesse momento, né? De viciados políticos que fazem tudo o que é apresentado a eles e o risco, não? E o risco. Falou assim, ele, né? Vou voltar aqui, o Rodrigues Alves, ele morre por causa disso. Então ele morre por negligência. Acabou sendo, infelizmente, um exemplo em função à sua negligência no que diz respeito aos cuidados, obviamente, tá? E ao mesmo tempo nos cuidados consigo mesmo. Tá? Olha, aqui você vê uma outra situação que foi a chegada da doença ao país. Ela veio num navio chamado Demerara. Tá? É um navio que saiu da Inglaterra, passou por Lisboa, atracou em Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Olha só como veio. Salvador e Rio de Janeiro, principalmente, tá? Foram grandes focos vindo através do navio. Como a nossa doença chegou até aqui? Tá? Hoje nós temos o avião. A quantidade muito grande de pessoas infectadas indo ao mesmo tempo para várias regiões do país. Por que você entende que essa propagação foi maciça, ela não começa aos poucos? Porque hoje a capacidade de transmissão é muito maior, nós temos um número bem maior de pessoas concentradas e temos o quê? A facilidade tecnológica de levar até as pessoas a doença. Sim? Assim como nós podemos tratá-la, talvez com maior rapidez, nós também transmitimos com maior rapidez. Então aqui a gente vê essa estrutura, ou seja, esse fato acontecendo, que é algo que a gente deve ter como preocupação interessante. E lógico, muitos remédios surgiam na época, tá? Olha só, aqui está se falando sobre a vacina, não é não? E ele fala assim, ó, defendemos a nossa pele, né? Defendemos a nossa pele, então enquanto os outros trazem a doença, aqui olha só, parando não traga, tá? Vejam só,
A saúde é mais importante. A saúde é mais importante. Devemos manter as pessoas de fora. Não foi isso que aconteceu com muitos países? Foi. E é importante que nós também tenhamos consciência disso. Por quê? Se a gente nunca parar com essa circulação, e a gente sabe desse fator, né? O fator histórico já mostrou que a possibilidade de contaminação em massa é muito grande, tá? Mais da metade da população brasileira foi contaminada pela febre amarela. Sim, nem todos morreram, lógico, assim como a gente sabe que isso também não é um mal que vai se abater sobre todos, mas sobre muitos, tá? E qual é o diferencial? O diferencial é o mesmo que aconteceu naquela época, é o mesmo. O que nos falta? Leitos, nos faltam leitos, tá? Se a epidemia aumenta, a mesma coisa vai acontecer, a mesma manifestação, o mesmo aspecto vai acontecer. As pessoas têm que ser informadas, elas têm que ser informadas. Por quê? Porque convivência traz isso. As pessoas não se percebem e estão transmitindo umas para as outras. Não é assim? É interessante ver isso daí. Tá? Ver as charges do passado, como essa daí, mostrando como essa contaminação se dá. Você pode ver que nenhum deles usava máscara. As moças, uma ou outra, usando um lenço. Mas, vejam só, era a maneira desse tipo de estrutura acontecer. Olha o jornal. Jornal do Rio de Janeiro. O Rio é um vasto hospital. A invasão da influenza espanhola. É o vírus, tá? Olha só. A desídia criminosa do governo. O povo sofre os horrores da exploração. Não há médicos, não há remédios, tá? Vejam só, socorro sendo pedido. Vejam as manchetes do jornal daquela época, tá? Vejam como os jornais manifestavam esse tipo de estrutura. Tá bom? Olha só, a grande epidemia, as províncias do governo de muito pouco valeram até agora. Olha a crítica. Se não é o papel da imprensa denunciar, sim, o papel do governo é se mexer. E o papel da imprensa é denunciar. Então, não é hora de buscar lados. O grande problema é o seguinte, enquanto nós vimos uma população, nesse momento, e isso daí é fundamental, uma população buscando a sobrevivência, tá? E o governo como aquele que deveria reagir, hoje nós vemos o quê? Uma realidade triste no nosso país, em que as pessoas se dividem em dois lados políticos, como se a epidemia tivesse esse limite, tá? Em que as pessoas falam sobre direita e esquerda dentro de uma alusão tola, ingênua, infantil, tá? Muito infantil. Tá bom? Muito infantil, querendo justificar os interesses de uns, porque uns vão trabalhar e outros não, acusando, atribuindo partidarismo a esse tipo de estrutura, uma coisa tola, né? E é uma tolice propagada de interesse político, de interesse partidário, não é verdade? Então a gente tem que entender o seguinte, que as notícias, elas são muito importantes para a nossa orientação, mas nós somos mais espertos e podemos impedir que qualquer tipo de manipulação aconteça. Como? Checando as fontes. Esse é um fato importante. Checa a fonte. De onde vem essa informação que você está buscando? Tá? Ela tem base em algum lugar? Será que eu posso pesquisar em algum outro referencial internacional, já que eu tenho acesso a tudo? É importante ter notícia. Olha só. Corrida para salvar vidas, escassez de respiradores, desafio ao atendimento, casos graves no país. Tá? Depois, a parte do seguro, o governo se preocupando da parte do seguro, que é uma atitude, tá? A manifestação, tá, da informação sobre a quarentena, ou seja, falando sobre a peste, falando sobre os cuidados que as pessoas devem ter. Então, vejam que existe um papel importante na imprensa. Então, não crucifique e, ao mesmo tempo, não seja um fiel servidor, tá bom? Porque o grande problema da questão desse conflito partidário, tá? Desse conflito ideológico, é que você corre o risco de cair na famosa síndrome de Estocolmo, e ficar agora criando paixões, tá? Criando paixões políticas por um ou por outro,
que na maioria das vezes estão preocupados o quê? Com os seus próprios benefícios diante de uma crise como essa. Então a gente tem que ter segurança de que existe responsabilidade do governo e ponto final. Não existe discurso, existe responsabilidade. Não vem com discurso, faça. Tá? Aconteça. É essa a questão. É essa a questão. Tem condições, tem dinheiro para isso e é para isso que ele serve. Tem que ser usado. Porque se não é usado, a desgraça acontece. E aí? O que vai se fazer? Tá? Depois não adianta. Não é verdade? Olha só. São Carlos, um jornal regional, tá? Confirma morte por coronavírus. Cidade já sepultou 10 mortos suspeitos. Pessoas, se são suspeitos é porque são. E aí você vê outros fatos. Olha aqui, ó. O mercenário explorando gás, tá? Então você vê o quê? A informação traz pra gente orientação e, ao mesmo tempo, denuncia. É importante denunciar. O mercenário do gás coloca a vida das pessoas em risco, sim. Por quê? Por uma série de fatores. Tá? Estocam indevidamente, racionam o gás. As pessoas precisam comer, elas precisam fazer suas coisas, precisam ficar dentro de casa. Não, como é que faz? Vai fazer fogueira? Não tem como, né? Não existe como fazer isso daí, dessa maneira. Então é importante a gente ter noção dos fatos que estão acontecendo, não é mesmo? Depois, vamos lá, para a gente poder entender. É importante a gente ter em mente como esses aspectos acontecem. E o que eu faço? Né? Vejam, como nós vimos, envolvimentos, participações dentro desse tipo de contexto. Como que algumas participações acontecem? Né? Como algumas coisas acabam acontecendo? E a gente tem de ter uma noção, tem de ter uma ideia. Que existe um trabalho por trás disso tudo, e a gente também tem de respeitar bastante. Existem aqueles que vivem do valor e do respeito das vidas humanas, tá? Que são aqueles que contribuem. São os médicos. São os responsáveis pela segurança fundamentais, estão expostos, tá bom? Aqueles que trabalham em redes de abastecimento de alimentos estão expostos. São pessoas que precisam do nosso respeito, tá? Do nosso respeito, porque eles precisam estar lá fora, colocando sua vida em risco. Então não é justo que outros coloquem a vida deles e de outros em risco simplesmente porque não aceitam um fato que é verdade e que está exposto na mídia. Tá? Mas vejam só, existe o outro lado? Existe. E é esse fato que pode nos diferenciar do contexto do passado. Uma solidariedade muito interessante. Tá? Você vai ver, você percebe, a gente viu coisas como, por exemplo, na Itália, às 6 horas da tarde, havia aqueles que iam lá e colocavam altos-falantes na sacada dos prédios, né? Alto-falantes na sacada dos prédios e transmitiam ali a oração da Ave Maria para todos, já que a Itália é um país extremamente, tradicionalmente católico, até mesmo por causa do Vaticano, do padre, da sua história, tá? Independente e respeitando todas as religiões, mas era um momento de partilha. Tá? Cantores que cantavam, né? E a gente viu isso daí acontecer por aqui, foi muito interessante. Não é pena que eu não sou capaz de fazer nada, né? Não? Porque se eu abrir minha boca ou falar qualquer coisa lá, é capaz de jogar uma pedra em mim. Mas muita gente que ia lá e tocava saxofone, tem amigos aqui que fizeram isso daí, fizeram apresentação, né? E artistas. Coisas fantásticas acontecendo, eu acho isso daí incrível. E são coisas que a gente tem de ter em mente, tá? Ou seja, como é que as coisas vão acontecendo, né? Como é que as coisas vão acontecendo? Como é que os fatos se apresentam, não é verdade? Como é que os fatos se apresentam? Então eu vou falar daqui a pouquinho para a gente sobre até uma manifestação muito interessante que está acontecendo. Mas vejam, fatos históricos são importantes. Né? Hoje em dia é muito difícil você achar o paciente zero de uma questão como essa. Né? Mas, por exemplo, nós temos hoje em dia alguns fatos que são marcantes da história que a gente pode entender. Né? São fatos pesquisados, obviamente. Tá? O primeiro paciente identificado com a gripe amarela, tá? Foi o quê? Em 11 de março de 2018, tá? Em Fort Riley, Estados Unidos, tá bom?
soldado Albert Gitchell, tá? Que foi contaminado, tá? Foi contaminado, tá? Nas semanas seguintes, por causa desse soldado que circulou entre os outros, 1.100 outros soldados desse local foram internados também, com os mesmos sintomas, tá? Por isso que se fala que a Primeira Guerra Mundial foi o que espalhou a doença pelo mundo, tá? Então, vejam, se ela teve a sua origem nos Estados Unidos e soldados infectados levaram até lá, falou assim, justifica-se essa circulação e o fato, tá? Não é questão de culpa, né? Ninguém tem culpa por ficar doente, não saber disso e propagar a doença, tá? O que a gente precisa é ter no consciência, ter uma atitude, tá? E existem casos ali que se tornaram famosos justamente por quê? Porque as pessoas foram negligentes, tá? E acabaram o quê? Se separando, criando situações constrangedoras, né? Teve um fato que eu estou procurando aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se eu acho aqui, que foi interessante. Deixa eu ver. Que foi a questão do contágio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Né? Eu não estou achando, não. Achando 3. Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu? Falou, houve lá um estado americano que simplesmente não levou em consideração o que estava acontecendo. Tá? O que aconteceu? Havia a volta dos soldados e eles fizeram uma manifestação, tá? Uma manifestação. Eu queria achar tanto isso daí, gente. Tá? Acho que eu vou achar. Acho que eu não vou achar. Tá? Mas não faz mal. Mas o que aconteceu? Houve o descaso, tá? Com a questão da gripe. Houve um descaso muito interessante, que foi qual? Os soldados voltaram da Primeira Guerra Mundial e, sabendo todos da gripe, mesmo sem levar em consideração tudo isso, tá? O que aconteceu? Eles foram fazer uma grande manifestação, tá? 200 mil pessoas se reuniram numa praça dos Estados Unidos para poder comemorar, tá? Para poder comemorar a chegada dos soldados, né? A chegada de todos eles ali de volta ao seu país, na Filadélfia. Acabei de achar. Pronto, olha aqui, ó. Então, o que aconteceu? Na Filadélfia, no leste dos Estados Unidos, se recusou a seguir as indicações para o combate da doença, do confinamento. O que aconteceu? Eles fizeram uma manifestação, tá? Ou seja, uma passeata para receber todos, que 200 mil pessoas foram, tá? E daquela reunião, mais de 4.100 pessoas morreram em consequência daquilo. Vejam, você tinha 200 mil pessoas, 4.100, mas só que vejam, por causa da exposição. Então é importante a gente ter consciência de que esse tipo de coisa tem que ser observado. Que se eu for irresponsável, como se diz, não, eu vou sair da minha casa, eu vou pegar o meu ônibus, porque eu preciso trabalhar e tudo mais. A gente entende essa necessidade. Não sou eu que vou dizer que você está certo, que você está errado. Muito pelo contrário. Tá bom? Eu vou ficar muito bem calado. Só que consequências podem vir? Pode. Então, o que acontece? Falar, mas eu preciso trabalhar. É verdade, mas não pode. Então, alguém precisa cuidar de você. O governo precisa dar a você dinheiro para que você sobreviva. Ele precisa dar comida, ele precisa dar medicamento, ele precisa dar hospital, ele precisa dar informação, ele precisa dar segurança. É para isso que nós colocamos o governo. Ele nos representa e ele cuida de nós. Esse é o papel
do governo. Quando o governo falha, nós vemos as consequências. E isso daí a imprensa mostrou, tá? Isso a imprensa mostrou. Mas veja só, nós só temos o lado negativo. Mas tem lado positivo na pandemia? Eu falo, tem. Como nós falamos, questões da criatividade. A criatividade é um dos fatores mais interessantes que isso traz como chamada oportunidade. Pense nisso. Por quê? Porque coisas vão surgir. Você fala, mas você vai falar do quê? Eu falo, não, eu vou falar de realidade transformada. Estou falando de contexto. Nós estamos vivendo um marco histórico. Assim como foi a epidemia ou a pandemia da gripe espanhola, tá? Assim como foi a pandemia da gripe espanhola no início do século XX, 1918 até 1919, tá? Assim como nós tivemos essa realidade. Deixa eu achar aqui se eu vejo as 3 manifestações, tá? Tá aqui, ó. As 3 ondas, não é? O que acontece? Assim como nós tivemos exemplos terríveis, nós temos exemplos positivos. O que são exemplos positivos? As pessoas começando a se manifestar. Escolas que antes viviam de cursos vendendo isso daí, em dado momento falam assim, gente, nós temos de dar nossa contribuição também, abrindo muitos cursos que poderiam simplesmente ser descartados, mas para poder o quê? Ajudar as pessoas a manterem-se o quê? Estudando, dedicados, principalmente aqueles de concurso público, que são o quê? Desses que eu tenho consciência do que estou falando. Eu não estou dizendo que só eles que fizeram, tá? Estou falando do meu mundo. Então a gente viu muitas escolas, não vou citar obviamente o nome aqui, né? Falou, mas escolas que estavam fazendo o quê? Divulgando, oferecendo, tá? Para faculdades, tá? Oferecendo cursos, oferecendo coisas que antes eles cobravam, estavam oferecendo. Para as pessoas, por quê? Fica em casa. Fica em casa. Estuda. Só estudar? Não, divertir-se também. E essa é uma coisa interessante. Uma curiosidade de falar disso. A caipirinha que nós adoramos, ela foi orientada como que uma forma, que hoje em dia é piada, mas ela foi orientada como medicamento. Por que medicamento? Álcool consumido. Que muita gente já falou. Que é o quê? Um forte combatente do vírus, principalmente quando ele está na boca. E qual outra coisa? O limão, uma fonte rica de vitamina C, já que estavam com gripe. E nós sabemos que pegar gripe hoje em dia é um fator complicador, porque você, além de transmitir, você se enfraquece. Então, olha que interessante. Podemos trazer de volta aqui a caipirinha como um remédio eficiente? Eu acredito que sim. Eu acho que não há nada que impeça isso daí. Não? Então, vejam só. Era o quê? Era medicamento? Era remédio? Era eficiente? Vitamina C ajuda a combater a gripe. Dá força para você, né? A vitamina C fortalece você. E o álcool? Segundo consta, nesse contexto, lógico que em medidas sustentáveis, né? Medidas realmente para serem curativas, ela pode causar o quê? Uma melhora no estado físico, uma melhora de ânimo, uma série de fatos positivos ali, né? Não adianta você tomar um porre agora também e falar que você está tomando remédio, né? Para falar, mas o professor disse, eu não disse nada, eu estou trazendo para vocês um contexto, e é isso que você deve observar. Mas olha só que interessante, uma coisa que eu encontrei e trouxe aqui para a gente olhar. Esse daqui merece ser mostrado. Vejam quantos cantores, quantos grupos, eu trouxe 4 aqui, que é para poder mostrar o quê? 4 que eu encontrei. Tá? Alguns que já aconteceram e outros que vão acontecer ainda, né? Que muitos que estão vendo a live aqui vão poder acompanhar. Que é o quê? A doação. Falou, minha gente, eu tenho um show, eu vou lá ganhar dinheiro, vou, mas meu show não vai acontecer. Falou, não vai como? Lógico que vai acontecer. Falou, ele pode não acontecer lá, mas uma hora ele vai acontecer. E quando as pessoas saírem de casa, eles vão me assistir, mas por enquanto, eles vão me assistir em casa. Eu vou lá fazer uma live, olha só, você vê aqui, ó, lives que vão acontecer. Tá, ó, dia 15, amanhã tem uma, tá? Tem uma aqui, ó, dia 12/4, que já aconteceu, eu tô gravando hoje aqui, ó, dia 15, para que vocês vejam, né? Nós estamos no dia 15 aqui, fazendo essa apresentação para vocês, e é bom registrar, né? Falar, apesar de tudo, dentro do nosso contexto, dia 15 de abril
né, 15 de abril, momento histórico, tá? Mostrando tudo isso. E aqui, ó, artistas, homens que vivem do prestígio, vivem do sucesso, do dinheiro advindo disso tudo, fazendo o quê? Indo a público, sem o quê? Sem se vincular a uma rede de televisão, uma rede de transmissão, nada disso. Com seus próprios recursos, dentro da garagem de casa, como a gente viu acontecer outro dia, dentro de palcos improvisados, de ambientes que eles mesmos colocam lá como manutenção, vão lá e se expõem. Ah, existe aí uma divulgação pessoal, mas minha gente, qual é o problema de haver divulgação pessoal de quem está oferecendo alegria nesse momento? Alegria nesse momento. Eu tenho um amigo professor que ele faz apresentação o dia inteiro, ele vai para o Instagram e ele se veste de roupa, ele se traveste de roupa de vários artistas, faz apresentação, está se divertindo, está dentro de casa, oferece para as pessoas, tá? Oferece para as pessoas amam, adoram, falam com ele, batem palmas, assim, daí. Ele está bem e ele está oferecendo as coisas boas para as outras pessoas. Então, é importante a gente ter consciência de que existe hoje, e é disso que eu estou falando, vejam as redes sociais, vejam a tecnologia ao mesmo tempo oferecendo às pessoas coisas novas, ambientes novos, tá? Assim como muita gente que nunca havia estudado em casa aprendeu que isso também é um recurso, também é, tá? Ninguém está abrindo mão do convívio, mas nós estamos mostrando que nós temos condições de nos adaptar a mais de uma circunstância, a mais de uma situação. Então existe sim um aprendizado. Nós estamos convivendo mais dentro de casa e devemos intensificar essa convivência. Devemos viver melhor sim dentro de casa. Devemos viver melhor com as pessoas que estão com a gente, criar oportunidades, criar situações, criar aspectos que nos permitam, tá, conviver melhor, criar oportunidade de trabalhos que possam ser feitos de desenvolvimento, de pesquisas, coisas que você antes não tinha tempo, que agora o tempo foi dado a você. O mundo dá a gente aquilo que muitas vezes a gente nem sabe que precisa. E com isso, com essas conquistas, conquistando isso, tá, que é uma nova experiência de convivência, experiência profissional, tá? Vejam a diferença, olha só, como é que é o trabalho hoje em dia, né? Olha só, eu botei aqui um exemplo para vocês, já que eu estava fazendo normalmente, né? Devia ter uma foto minha para colocar ali, mas é o quê? É uma videoconferência, em que as pessoas trabalham em videoconferência, fazem reuniões, dão aula, tá? Dão atendimento, dão atendimento, muitas vezes sim. Falou assim, psicólogos continuam atendendo, tá? Não no contato físico, mas continuam atendendo o quê? Em rede social. Grupos de empresários que mantêm seus relacionamentos estão fazendo isso, tá? Equipes de trabalhos, tá, que continuam sendo realizados, cada um dentro da sua casa, se reúnem, debatem, discutem. Essa é uma possibilidade que infelizmente não atende a todos, mas já atende um grande número de pessoas. Tá? Atende a um grande número de pessoas, que faz com que muitas estruturas, pelo menos, se sustentem durante um período de crise como a que nós estamos vivendo, para poder receber novamente as pessoas quando tudo isso terminar, porque vai terminar e vai passar. A maneira como isso vai acontecer depende da gente. Tá? E vejam, esse é hoje, como é que era antes? Tá? As pessoas iam trabalhar, olha só, iam sim, estavam ali, ó, de máscara, escrevendo, sem luvas, só com a máscara, tá? Você andou de máscara pela rua. Quanto tempo você suporta? O pessoal fala assim, uma máscara dura 2 horas. Já, é simplesmente muito difícil 2 horas dentro de uma máscara, dependendo do horário do dia, tá? Dentro do ambiente fechado, não é não? Pessoas tendo que trabalhar o dia inteiro, os nossos médicos trabalhando o dia inteiro com máscaras, com luvas, com proteção, correndo, todos eles certamente contaminados, tá? Certamente contaminados. E tendo de se proteger muito mais para não contaminar outros pacientes, muitas vezes. Né? Porque agora é uma situação de solidariedade
Sim, nós temos de trabalhar uns pelos outros. E é nessa hora que eu falo para vocês, né? É hora de criar a nossa caipirinha mágica? Sim. É hora de criar a nossa máscara caseira? Sim. De fazer coisas que nós aprendemos com a história, que nós aprendemos com as redes sociais, que nós aprendemos com a mídia, que está sendo fundamental, tá? Os meios de comunicação, a mídia, de uma maneira geral, está sendo muitíssimo importante para a orientação, independente dos conflitos e dos jogos de interesse, tá? Orientar as pessoas é o mais importante nesse momento. E acredite, tá? Acredite. As coisas precisam continuar do jeito que estão, tá? Precisam continuar. As crianças vão continuar em casa, sem ir para a escola, tá? Muita gente, os nossos velhos, tá? E eu não me excluo, porque idade para velhice a gente não pode não se considerar velho, mas só que quanto mais a idade se aproxima, mais perto você está de ser um grupo de risco, né? Fala assim, hoje em dia, se uma criança pega uma gripe, é uma gripe. Pode estar com corona e tudo mais, a gripe vem, vai embora. As pessoas mais velhas vão começar a ter maiores problemas. Problemas respiratórios, problemas cardíacos, tá? Tem uma série de condições que a gente tem que ver. E só nós sabemos disso, tá? Sabemos que hoje em dia, qual é o grupo maior de risco? Quais são aqueles que devem se proteger? Quais são aqueles que precisam sim ficar confinados, enquanto outros, apesar dos riscos, têm melhores condições para sair, fazer uma despesa? É hora de filhos cuidarem dos pais. Olha que interessante, né? Mas meu pai não é mais velho, então não importa, você é mais novo, é hora sua. Tá? É você que tem 16, 17, 18 anos ali, é você que tem que ir no supermercado fazer despesa e não ele, seu pai. É você que tem que fazer uma feira. Por quê? E se cuidar perfeitamente, todo equipado. Isso nós aprendemos. Isso nós descobrimos. Isso o mundo que nós vivemos nos trouxe. E não só isso, volto a dizer. Quantas coisas mais se transformarão? Quantas coisas mais surgirão desse momento? Tá? Quantas relações de solidariedade vão surgir, porque as pessoas estão precisando. Existem muitos grupos ali recolhendo alimentos, recolhendo doações, tá? Para poder cobrir a falha que muitas vezes deveria ser coberta por aqueles que nos representam no governo, que foram eleitos, que têm dinheiro, tá, dos impostos, e que essa é a hora, sim, de ser revertido. E não importa o restante. Sinto muito se a minha rua está com um problema de asfalto, ela vai ficar com um buraco ali, e todo mundo vai passar devagarzinho, porque esse dinheiro não é para isso agora. Tá? Esse dinheiro é para a saúde, esse dinheiro é para a segurança pública, tá? É para a economia do país, mas não para as pessoas, é para poder sustentar aqueles que não podem trabalhar e precisam, aqueles que vivem em regiões com maior dificuldade até mesmo de saneamento. Eu preciso levar máscara, eu preciso levar sabonete, tá? E nós vemos artistas fazendo aquilo que o governo tem que fazer, tá? Artistas fazendo isso. E há vários, mas só que nos primeiros até tomar iniciativa aqui no Brasil, acho que merece ser falado sim, que foi a Xuxa, ela doou R$1 milhão, se não me engano, para as campanhas, mais 1 tonelada de sabão. São pessoas fazendo isso. São outros fazendo show, cada um fazendo a sua parte, não importa. Tá bom? Faça o seu melhor. Essa é a hora de fazer o seu melhor. E nós só sabemos disso porque nós aprendemos isso através dos mecanismos de orientação e informação. Então vejam só que interessante que até mesmo essa possibilidade de fazermos um paralelo entre uma pandemia que aconteceu há 100 anos e compará-la com hoje, é possível fazer isso daí através do quê? De todos esses recursos de informação, de todos esses meios de informação. Entender e fazer esse contraste é interpretar. Interpretar textos, interpretar contextos, interpretar a vida nossa e a vida de todos dentro desses ambientes. Em breve voltaremos com mais temas novos, novas teorias, novas técnicas, trabalhando com vocês aqui para poder o quê? Fazer desenvolver cada vez mais essa sua habilidade que não precisa ser natural.
Assim como todo trabalho de observação, ele é um trabalho o quê? Técnico. Técnico. Em que eu, sabendo que o contexto é importante, quando eu ler um texto, eu vou me preocupar com o momento, com quem escreveu, quais eram os fatores que influenciavam, para poder ter uma noção de quanto aquilo é verdade, quanto aquilo é importante, quantas informações existem ali para mim. Grande abraço a todos vocês e até mais, aqui com o professor Nelson Sartori. Me procure nas redes sociais que eu estou lá dando informações a vocês, tá? Aproveite, fique com a gente para poder fazer esse trabalho bonito que a gente está começando agora aqui com vocês de interpretação de texto. Um grande abraço a todos e até mais.